E falando em Sesc, nessa semana o Sesc traz à região o espetáculo Passport, da Rústico Cia Teatral de Joinville. As apresentações começaram ontem aqui por Canoinhas, na SBO, foi um sucesso, muita gente assistiu. Hoje vai para Iliniópolis e amanhã encerra esse circuito em Três Barras. E a gente está recebendo aqui o Samuel Kuhn, que é diretor do espetáculo, né? E é um dos atores também do espetáculo que foi exibido ontem aqui em Canoinhas. Bom dia, Samuel. Bom dia a todo mundo aí ligado na Band. Samuel, o espetáculo é uma adaptação de um escritor venezuelano, Gustavo Otti, né? É um texto do Gustavo Otti, é um dramaturgo que está sendo traduzido hoje no mundo inteiro. Se eu não me engano, mora em Paris. E aqui no Brasil a gente está tendo as primeiras montagens dele. Já são 3 peças e em agosto estreia uma em Florianópolis chamada Pavlov. Então, e Santa Catarina é o estado que tem 3 espetáculos, os 3 espetáculos feitos já. E acho que tem um outro também em Curitiba. Então é um cara que tá estourando aí no mundo, pode-se dizer. Um texto afinadíssimo, né? Um texto muito bonito e muito universal também, né? Porque trata dessa questão do terrorismo. Eu até falei ontem depois que terminou o espetáculo, para você, durante a discussão que teve com a plateia, é que duas palavras saltam ali, né? Ignorância, a intolerância e as consequências disso, né? É verdade, verdade. A gente lida com uma situação que é uma situação absurda, considerada absurda, porque pertence a um movimento literário, um movimento da literatura, ao movimento do teatro, que é o teatro absurdo, mas é uma situação super cotidiana, que nós temos um soldado, um oficial, que recebe uma pessoa que dormiu num trem, acordou numa estação, não reconhece aquele lugar, mas é o seu próprio país. E aí coisas como a incomunicabilidade, como território, como identidade, como procedimento, como violência e como procedimento às vezes gera a intolerância e a ignorância, como você falou, porque tem que se cumprir um processo. O procedimento é cumprido sem que sejam questionadas questões como direitos humanos, enfim. Então a gente vai flertando O, com essa área o aí. próprio preconceito que faz com que as pessoas não se reconheçam, né? Vivendo em sociedade, né? A própria sociedade não se reconhece nela mesma, né? É verdade, a gente tá passando por um movimento, na verdade, de reconstituir a nossa própria identidade, né? Que tá um pouco, tá diluída e reconhecer, quer dizer, recontar a nossa história, quem somos nós. O movimento também hoje de imigração, isso em todo mundo, né? A gente vê hoje na Suécia, por exemplo, eles estão passando por uma crise que a gente não podia imaginar que teria tanta desigualdade na Suécia. E A há uma. Espanha, né? Estão querendo importar trazer médico para cá, né? Porque tem pelo menos 13 mil médicos sem emprego na Espanha, né? O que para nós é inconcebível, que no Brasil não existe médico desempregado, né? Hoje se pede, pelo amor de Deus, precisamos de médicos, precisamos que essas pessoas trabalhem, né? É verdade, então a gente tá vivenciando isso no mundo inteiro. Até a gente pegando essa deixa dos médicos, os médicos brasileiros são terminantemente contra a vinda deles por uma questão de reserva de mercado, né? Então aí também a gente começa a questão da intolerância, né? Dizer que eles podem ter não estão adequados à realidade brasileira, e lá eles já estão falando, os portugueses se ofenderam com o tratamento que os brasileiros deram aos médicos portugueses, dizendo assim, não, vocês vão vir, mas vocês vão para os lugares mais pobres do país, a periferia do país. Eles se ofenderam, inclusive teve um alto membro do governo português que falou isso, deu uma entrevista para os jornais brasileiros, dizendo que ele acha que foi muito o tratamento que os brasileiros estão dando a eles é muito deselegante, né? Para usar um termo da moça lá do jornal hoje, né? Da Sandra Nemberg. Foi deselegante o tratamento que eles fizeram. Então aí você já começa uma questão de países e também de intolerância, né? Aham. Essa coisa, a nossa peça acaba tratando de exército, mas o exército é alegórico, Alegórico, pode né? ser qualquer Poderia exército. ser em qualquer setor, né? E essa coisa da diplomacia, né? A gente vê países como a Costa Rica. Costa Rica, na década de 50, já eliminou o seu exército, resolve tudo por diplomacia, né? Você tocou no outro ponto também da reserva de mercado. A gente está tendo um novo ministro que está assumindo no Supremo que Assumiu defende. hoje, foi Assumi, aceito ontem, né, foi pelo Congresso. isso, e ele defende uma reserva de mercado da mídia nacional muito grande. É claro que vão gerar considerações positivas quanto a isso, outras negativas. Eu tenho lido algumas a respeito de formas negativas, até porque ele já teve associação com
uma mídia muito forte brasileira, né? Então, que também essa coisa de reserva de mercado, quem que é dono do quê, né? Já se fala até em mudança de alguns julgamentos com a presença dele no Supremo, né? Que pode, por exemplo, o mensalão pode voltar, né? Não estacar zero, mas pelo menos ele deve ser ouvido aí no processo e aí pode mudar tudo, né? Até essa questão. Mas voltando à peça, Não, né? mas sabe o que eu ia falar? Desculpa, Que é tão universal, né? Sabe o que eu ia dizer? É o seguinte, eu acho que isso daqui é a coisa mais importante, porque a gente está chegando a isso a partir da peça. Isso. E quem vai ver a peça, que faça outras referências, porque pra gente, pros artistas, não terminar um espetáculo e escutar, você fez umas caras que foram engraçadas, ou você fez isso. Não é isso, o espetáculo toca nesses pontos. Isso, a arte, ela vai flertando com umas reflexões. E eu acho isso daí muito mais importante. E a conclusão é aberta. Não existe uma conclusão, né? Cada um conclui da maneira como acha, né? Até ontem a gente estava falando, inclusive, de Bolsa Família, né? No final, que levou essa coisa das pessoas, o que move as pessoas, né? E a se pronunciar, a dar cara a tapa, né? Nesse caso, no Brasil, a gente viu recentemente que o que fez foi o boato de que o Bolsa Família ia acabar. Nenhuma outra questão mobilizou tanto as pessoas quanto essa, né? Você vê lá na Europa, por exemplo, foram milhões para as ruas para protestar contra o casamento gay. No Brasil não teve protesto, né? Tem lá a questão do Marco Feliciano, vai meia dúzia lá protestar e fica nisso. Né? Não existe nem de um lado nem de outro, nem dos homossexuais, nem por parte das pessoas que não aceitam esse tipo de questão. E esse é só um exemplo, né, de várias outras questões que no Brasil, por isso que Brasília se faz o que se faz. Né? O que eles bem entendem, eles fazem, porque o povo não se mobiliza. Né? A mobilização vem de coisas como essa. Doeu no bolso, perdi meus R$ 70 do Bolsa Família, então eu vou protestar. Né? Do contrário, eu fico na minha casa, não está me incomodando. Né? Então, acho que é esse tipo de questão. Mas a peça, então, vai estar em cartaz hoje às 7h30 no Centro de Uso Múltiplo, lá em Heliópolis, né, Poliana? Isso mesmo. E amanhã, às 19h30, né, em Heliópolis. E amanhã, às 19h30, também em Três Barras, no Centro de Eventos Milton Miguel, que fica no bairro São Cristóvão, em frente ao CAIC.